Bom dia, pessoal. Então, voltando às nossas exposições, agora nós voltamos para o Brasil, né? Porque nós iniciamos dizendo que o problema principal do Brasil era que nós possuímos uma renda muito baixa. Então, esse seria a causa dos nossos principais problemas. O brasileiro costuma culpar o Estado. Ele diz que o Estado arrecada um monte de impostos e gasta muito mal e não retorna nada para o cidadão, e que isso seria a causa dos nossos problemas. E eu digo que não, inclusive eu vou fazer um vídeo específico sobre isso porque eu quero mostrar como que o Estado brasileiro arrecada, qual é o valor que ele arrecada e onde ele aplica, porque vocês vão perceber que, ao contrário do que o brasileiro pensa, tudo que é arrecadado é investido em aposentadorias, em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, e para cada uma dessas coisas é muito pouco o que é gasto e no final acaba todo o dinheiro arrecadado. Então é um erro achar que é a corrupção ou que é a ineficiência que seja a causa do problema brasileiro. Mas isso eu vou mostrar, como eu disse, num vídeo específico mostrando os números. Qual que é o nosso problema? É que nós temos uma renda per capita, ou seja, uma renda por cidadão muito baixa. Qual é o valor da nossa renda? É em torno de R$ 3.000 por mês por cidadão, né? Enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, tem R$ 15.000 por mês por cidadão. A Europa tem R$ 12.000 por mês por cidadão, a gente tem R$ 3.000 por mês por cidadão, né? Então, nós pegamos... Quanto que o Estado pega disso? Ele pega 1/3, que é R$ 1.000 por mês por cidadão, para atender todas essas demandas que eu falei. Aposentadoria, só aposentadorias, pega mais de 1/3 desses 1.000, para vocês terem uma ideia. O salário de aposentados, que são milhares ou talvez até milhões de pessoas que são aposentadas no Brasil. Bom, e imagina assim, um país que tem um cidadão que tem uma renda média de R$ 3.000 e o Estado fica com 1.000 para atender a esse cidadão, tu não pode comparar com um país que tem R$ 15.000 por mês de renda e o Estado lá fica, digamos, com 3.000, como é o caso dos Estados Unidos, ou 4.000, e a Europa, o cidadão tem 12.000, o Estado fica lá com 5.000, digamos, né? Então é completamente diferente. Então, logo, qual é a conclusão? Qual é a saída para o Brasil? É crescer, é aumentar a renda nacional. Isso é possível? É perfeitamente possível. Se todos os países ricos conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Nós podemos conseguir. Inclusive, nós temos todas as condições, as melhores condições do mundo, que é a terra, que é o clima, que é a água, certo? Que é um cidadão brasileiro que é trabalhador, ao contrário do que dizem, que é criativo, que se investisse nesse cidadão nós criaríamos coisas novas no mundo, tenho certeza. Então a gente tem tudo para isso. A gente tem tudo para isso, tá? Por que a gente até hoje não conseguiu? Vai ser motivo do próximo vídeo, certo? Mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar como isso é possível. Qual o caminho a ser trilhado para chegar a isso, né? Se espelhando nos outros países. Eu disse assim, os países crescem porque cresce a demanda. Claro, porque as empresas têm que ter demanda. No capitalismo, e nós somos capitalistas, se não tem demanda, o empresário não investe. É o contrário da China. A China lá tem alto investimento estatal, mas aqui não. Aqui o empresário tem que decidir investir. E se não tem demanda, ele não investe. E a gente viu isso e eu dei vários exemplos. A Inglaterra cresceu porque ela fez a Revolução Industrial e a demanda dela era o quê? O mundo inteiro. Então ela vendeu para o mundo inteiro e cresceu muito. Depois os Estados Unidos suplantou a Inglaterra. Qual é que era a demanda que fez os Estados Unidos crescer? A demanda interna, porque lá ninguém aceitava trabalhar por pouco, então o cidadão, o trabalho sempre foi bem pago. Isso criou uma demanda forte dentro dos Estados Unidos que permitiu a ele produzir, né? E ele protegeu a sua indústria com tarifas, então ele desenvolveu a sua indústria numa escala muito superior à Inglaterra e ele conseguiu suplantar a Inglaterra. Naquele momento eu disse que a colônia de colonização nos Estados Unidos era do tipo que não era de exploração, que nem na América Latina, era uma colônia de colonização, que o colono vai
para, digamos, não vai para ser empregado, ele vai para ser proprietário de uma terra, que era muito semelhante à colônia aqui do Rio Grande do Sul, de italianos, alemães, poloneses, né, que vieram aqui com esse perfil também. E por isso, durante muito tempo, o salário no Rio Grande do Sul era superior ao do Brasil. E eu me esqueci de dizer uma coisa muito importante, que naquele tempo o Rio Grande do Sul tinha outra pujança que ele não tem hoje, né? Isso mostra por que ele tinha essa pujança. Porque o salário aqui era mais alto, então tu tinha uma demanda interna no Rio Grande do Sul mais alta. Isso atrai indústria, entende? Isso faz com que tu tenha mais produção. E quando o Rio Grande do Sul aqui se agregou, até por uma questão legal, ao salário mínimo nacional, acabou que diminuiu a nossa demanda interna e enfraqueceu o Estado. Para vocês verem como é importante a demanda, pagar bem salários para que a demanda cresça, para que as empresas como um todo produzam mais. Porque pode ser que o empresário ele goste, por exemplo, de contratar um pedreiro, né, ou uma construtora que tem muitos pedreiros para construir sua casa, seja mais barato, por exemplo, do que nos países do primeiro mundo. Ou então a sua empregada doméstica é mais barato, o cara que lava o carro dele é mais barato, um professor público ganha menos e ele paga menos imposto, então por consequência para pagar a educação pública. Só que ele se esquece que não é só ele que paga menos. Todo mundo acaba pagando menos. Então esse pessoal todo que trabalha acaba não tendo dinheiro para comprar os produtos que ele mesmo vende. Então é uma bobagem que se comete. Se os próprios empresários compreenderem isso, eles vão entender que só crescendo a demanda, pagando bem, é que ele mesmo vai crescer. Porque é simples, pessoal. Quando a maioria ganha mais, o que acontece? Ela vai consumir mais. Consequentemente, o país vai crescer mais. Então, esse é o caminho do desenvolvimento que a gente tem que trilhar, por exemplo. Aí alguém pode dizer o seguinte: ah, mas a China cresceu pagando, explorando o salário. Realmente, no início, na China, se pagava muito mais, muito mal, certo? Só que hoje já não é mais assim. O trabalho já é bem mais pago e cada vez cresce mais. Só que nós vimos lá na China que não foi só por isso que ela dominou o mundo em manufaturados, né? Ela dominou o mundo em manufaturados porque ela tem uma vocação superior. O Oriente tem uma vocação superior. Eu expliquei isso para vocês, né? Por exemplo, não adianta o Brasil querer disputar com a China em manufaturados explorando, pagando pouco. Não vai conseguir isso, porque nós temos outro tipo de temperamento. Nós somos mais parecidos, por exemplo, com os Estados Unidos. Nós só vamos crescer se nós criarmos uma demanda interna. E essa demanda interna é que vai servir de escala para nós, inclusive, desenvolvermos a indústria nas áreas que nos interessam, porque eu considero que é praticamente impossível que essa primazia de manufaturado saia da Ásia. Ela não vai mais sair, porque eles pegaram a técnica que foi desenvolvida aqui no Ocidente, pegaram e hoje eles fabricam muito mais barato. Aí alguém poderia dizer o seguinte: mas a gente vai crescer, nós não produzimos as coisas aqui, nós vamos ter que importar da China. Esse é outro erro que se comete. Pessoal, primeiro, nós produzimos aqui internamente 85% das coisas que são consumidas aqui. Ou seja, o mercado externo representa em torno de 15% da renda nacional. E se nós olharmos as curvas de exportação e importação, a gente vai perceber o seguinte: 3 coisas interessantes que nós vamos perceber. Primeira, que importação e exportação andam juntas. Quando uma cresce, a outra cresce. E isso é fácil de entender, porque importação e exportação é que nem assim, ó, dinheiro que o Estado arrecada, dinheiro que o Estado gasta. Ele não consegue descolar uma da outra, entende? Ele não consegue gastar muito mais do que ele arrecada, nem se ele arrecada um monte, ele vai poupar, não, ele vai gastar. Então as coisas estão coladas. E é fácil de entender também na prática. Quer dizer, para te importar, tu tem que ter dólares. Para te ter dólares, tu tem que exportar. Então quando a China exporta para a gente, ela exporta também porque ela quer importar o nosso produto. Então quando ela exporta um monte, ela também importa um monte da gente. Então as coisas andam juntas, né? E segunda coisa que a gente percebe olhando as curvas de importação e exportação, que elas crescem em função do PIB. Ou seja, quando nós aumenta a nossa renda,
né? A gente começa a importar mais. É que nem o cara que começa a ganhar melhor, ele começa a comprar mais. Só que à medida que ele importa mais, ele também exporta mais, ele produz mais. Então hoje, o mundo de hoje, não dá mais para pensar como no tempo do mercantilismo, que era assim, tu tem que exportar bastante e importar pouco, sabe? Isso aí já era. E até dava para pensar, até digamos os anos 70 do século XX, até tu poderia pensar ainda um pouco assim. Com a globalização, acabou definitivamente isso. Tu tem que pensar que o mundo cresce junto. E o país que se encolhe e se protege demais, ele acaba se dando mal no médio e longo prazo, né? Então tem que se abrir para importação e exportação, para o mercado global, porque nós temos coisas a produzir e o mundo quer as nossas coisas, né? E terceiro, eu já disse que o Brasil produz quase tudo. Nós somos um país continental, pessoal. A gente produz quase absolutamente tudo. E se for necessário, se a demanda crescer, a gente consegue responder. Então, imagina assim, se o povo em geral, as famílias mais pobres melhorarem o seu padrão de vida, o que elas vão consumir? Elas vão consumir alimentos, roupa, energia elétrica, transporte coletivo, combustíveis, energia, praticamente tudo produzido no Brasil, praticamente tudo produzido. Ah, vai importar alguma coisa, celulares ou televisores ou não sei o que, mas isso é ótimo, por quê? Porque nos permite exportar o excedente que nós produzimos e, por exemplo, em alimentos, em soja, em milho, em proteína animal, em minério de ferro. E sobre isso, uma coisa que normalmente se diz também que está errado é dizer assim, ah, mas nós vamos importar produto industrializado e vamos vender matéria bruta. Não existe matéria bruta mais. Por exemplo, soja, milho, minério de ferro tem agregado uma alta tecnologia hoje. Então não se diferencia mais muito o produto industrializado, o manufaturado, que é a mesma coisa, certo? Do produto que o Brasil produz, que agrega alta tecnologia. Foram décadas de desenvolvimento, de pesquisa, tanto em produtos na lavoura, né, como em maquinaria. Então a gente produz uma coisa que tem concentração tecnológica e que pode se valorizar muito se o Brasil implementar políticas, por exemplo, de valorização do real. Isso é outro assunto que eu vou entrar num outro vídeo, porque a nossa produção ela tem um valor em reais, mas quando a gente vai trocar no exterior, interessa quanto ela vale em dólares. Então quanto menos ela vale em dólares para nós, é menos produto que tu traz de lá, entendeu? Então nós temos que nos abrirmos para que o real tem que se valorizar para a nossa relação de troca com o exterior ser melhor do que ela é hoje. Quanto mais o real cai, pior para nós, porque a gente tem que exportar mais soja para importar aquilo que a gente precisa de outros países. Muito bem, mas isso mostra que a gente tem tudo, absolutamente tudo, para levar a nossa renda de 3 mil reais para 10 mil reais, para 15 mil reais. É possível, porque é possível produzir mais e é possível melhorar a nossa relação de troca também com o resto do mundo, e isso vai valorizar inclusive o nosso PIB, né? Bom, e por que o Brasil então tem todas as condições? Tem a terra, tem os rios, tem a água, tem o sol, entendeu? Tem um povo criativo e trabalhador, não tem essa corrupção toda que dizem, tu entende? O Estado não é ineficiente como dizem, nós vamos ver num vídeo próprio. A pergunta central é assim, por que então que o Brasil não vai em direção a se tornar um país rico? Pessoal, é porque nós nos boicotamos. O brasileiro boicota a si mesmo. É isso que eu quero mostrar no próximo vídeo. É um vídeo que vai se revestir de certa polêmica, porque nós vamos ter que olhar para nós mesmos, como nós somos, sabe? E não é assim, ah, eu sou descendente de alemão, ah, eu sou descendente de italiano, então a culpa é os portugueses. Não, 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 não. Não é a culpa nem dos portugueses, nem dos alemães, nem dos italianos. É do brasileiro. Nós brasileiros temos certas características que são boas por um lado, mas nos prejudicam em alguns pontos. E é isso que eu queria trazer no próximo vídeo pra gente. Até lá então, um abraço.